Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Saúdo também a todos que estão nos vendo via internet. Que tenham todos um bom ano novo e que tenham todos um novo comprometimento com o nosso Deus. O tema da palavra é isso hoje. Um novo comprometimento com Deus. Hoje é o primeiro domingo do terceiro ano de pandemia. Estamos iniciando o ano com notícias não boas a respeito da pandemia, a respeito de enchentes, a respeito de gripes, tanta coisa. E eu li no Facebook um dia desses, e estava escrito assim: o problema não é a pandemia, o problema não é as enchentes, o problema não é o fogo que consumiu muita coisa antes das chuvas, o problema não é nada disso. O problema é que Deus está querendo falar com o seu povo e o seu povo não tem escutado. Deus está querendo falar com o seu povo e o seu povo não tem escutado, não tem querido ouvir. E nós terminamos o ano de 2021 assim, de uma forma não muito correta com o Senhor. Afinal de contas, havíamos passado todo um ano de pandemias, vendo muita morte, vendo muita destruição, vendo muitas empresas caindo, se coisando, e daí a gente, muitos, não estava na casa do Senhor para agradecer ao Senhor por aquele ano que estava se acabando. Eu, por exemplo, eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus. Está aqui o pequenino Benjamin, fruto do milagre de Deus. Isso por si só, para mim já seria mais que suficiente. Ele praticamente nasceu morto, mas Deus o reviveu, deu um sopro de vida novo nele. E ele está aí, ó. E eu quero então colocar diante da igreja o texto da palavra que veio no meu coração. Primeiro, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Fiquei muito contente com a volta da Malu e sei que é um novo tempo. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos ler um texto, depois vamos orar. E a palavra diz assim, está lá em Gálatas,
Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22, muito conhecido, mas muito pouco acatado. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor amado, por esta manhã radiante, ó Pai querido. Quero agradecer pela reunião da Tua casa, que atendeu a Sua convocação, ó Pai querido. E quero agradecer, ó Pai querido, pela porção da Tua palavra, que foi colocada diante da Tua casa, Senhor amado. Como eu falei com o Senhor antes, eu fiz o apanhado. Agora a palavra, Senhor amado, eu clamo a Ti, que o Senhor nos ajude, que seja o Senhor mesmo a falar, para que haja entendimento, para que haja comprometimento do Teu povo para contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando o pastor Ricardo me convidou para falar hoje, esse texto veio assim, abriu-se diante da minha mente. O fruto do Espírito. E daí eu fiquei imaginando o que é que o Senhor poderia querer das nossas vidas. E eu pensei que já passamos por 2 anos muito terríveis e estamos entrando no 3º ano. Isso naturalmente, ao homem natural, a nossa força natural tende a fazer desanimar muita gente. Tende a desestruturar as vidas. Tende a fazer decrescer o nível de fé até chegar lá na sola do sapato. Tende realmente a dificultar a vida daqueles que não têm tido a preocupação com a sua vida espiritual. Isso é muito próprio para esta primeira reunião com o Senhor. O fato de termos atravessado um ano difícil, naturalmente ele deveria ter fortalecido a nossa fé, deveria ter fortalecido a nossa confiança. Mas, na verdade, não está acontecendo isso. Na verdade, não está realmente sendo uma coisa, vamos dizer, boa para a vida de muitas pessoas. Porque o objetivo de Deus, ele é bem específico. O objetivo de Deus é bem específico. Eu estive analisando, e daí
eu fui me lembrando que era tudo uma perfeição. Lá nos tempos de Adão, no paraíso, antes do pecado, era uma coisa deliciosa, maravilhosa. E a partir de então, a partir da entrada do pecado, daí eu fui avaliando que enquanto alguns milhares de pessoas se mantinham fiéis a Deus, se mantinham firmes no propósito de caminhar com o Senhor, de buscar o Senhor, de se entregar ao Senhor, de viver uma vida de conformidade com a vontade do Senhor. Alguns milhares fizeram isso que a palavra relata. Mas por conta disso, milhões de outras pessoas foram sendo lançadas no fogo do inferno por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de confiança, da sua falta de fé, da sua falta de esperança. Eles preferiram o prazer que estava ali diante deles. E isso tem acontecido hoje de uma forma que até machuca, porque a gente vê muitos cristãos ansiosos para que tudo acabe. Eu digo tudo em termos de pandemia, de gripe, de enchente, de fogo, para que tudo volte a ser como era antes, para que tudo volte a ser aquela mesmice enfadonha de nós voltarmos as costas para o Senhor e continuarmos a viver na nossa pequenez, nas nossas falhas, alegrando-nos com aquilo que está diante dos nossos olhos. Isso choca. Ontem eu vi uma cena na televisão, que isso já é uma coisa normal. Eram dois homens, assim, de aparência sadia, fortes, mas de cabeça maluca, de cabeça fraca. Eles viviam juntos, mas o que me chocou foi que tinham 4 pequenas crianças que eles adotaram. E eu fiquei pensando, o que é que será dessas vidas? Assim o mundo vai se multiplicando na iniquidade, assim o mundo vai se afogando nas coisas ruins que estão proliferando por aí tudo. Isso acontecendo com o mundo não é chocante, porque o mundo está aí, porque por conta do inimigo, porque tem rejeitado aquilo que Deus tem proposto para eles. Mas o cristão não pode se acomodar a estas coisas. E o cristão tem uma obrigação maior de zelar por si, pela sua vida espiritual, para que, caso essa pandemia atravesse todo o ano, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa comunhão com o Senhor, ela permaneça. E a gente não volte atrás. E daí eu pensei, nada mais próprio do que o fruto do Espírito. Nada mais próprio. Porque se você se preocupar em dar a sua vida aquele rumo proposto pelo Senhor, porque isso aqui é a perfeita vontade de Deus
para a vida dos seus filhos. O fruto do Espírito, ele representa a perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E se nós nos preocuparmos em vivenciar, em viver estas palavras do Senhor, nós estaremos em plenas condições de atravessar por toda e qualquer dificuldade que aparecer diante de nós. Isso não é fruto da minha cabeça, isto é aquilo que está na palavra de Deus. Porque se a gente se preocupar em viver esta vontade de Deus, a gente vai querer honrar mais a Deus do que a nós próprios. A gente vai querer honrar mais a Deus do que as coisas do mundo. A gente vai querer honrar mais a Deus do que qualquer outra coisa que apareça diante de nós. O Senhor Jesus falou, quando Ele esteve aqui conosco, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E nós temos visto muita gente preocupada com essas coisas. Porque se preocupa, disse o Senhor, com aquilo com que é vez de comer, ou de beber, ou de vestir. Preocupe-se com o Senhor. Preocupe-se em louvar a Deus. Preocupe-se em dar a Ele a glória. Então, o ponto de partida, nós temos que avaliar com sinceridade como está sendo o nosso comportamento diante de Deus. E se nós fizermos assim, nós vamos ver que nós estamos passando bem longe, estamos bem longe do fruto do Espírito na nossa vida. E isso é perigoso. Eu estou tentando chamar a atenção do perigo que isto representa para a vida de cada um de nós. Eu não estou falando para vocês, não. Eu estou falando para nós. Porque perfeitamente eu me incluo no meio desta necessária mudança que nós temos que alcançar. Eu acho que nenhum de nós nunca alcançará a plenitude destas coisas na nossa vida. Mas é importante que eu saiba que esta é a vontade de Deus. E eu comece a lutar para mudar o meu entendimento, para mudar o meu sentimento, para mudar a minha razão, mudar as minhas forças, mudar tudo de mim em favor do Senhor. Talvez ainda assim eu não chegue a cumprir totalmente toda esta vontade de Deus. Mas se eu me dispor a lutar, eu serei aprovado por Deus. E você também, todos nós. Porque é isso que Deus quer, que nós saiamos da mesmice. Nós não podemos querer continuar a viver como viveram todos os povos do passado, voltando as costas para Deus, trocando a presença de Deus por qualquer outra coisa. A gente não pode fazer isso. A gente não deve fazer isso. A gente tem obrigação de atender a convocação de Deus em todas as reuniões da sua casa, por exemplo.
Nós temos a obrigação de buscar policiar os nossos atos, os nossos sentimentos, porque senão a gente não vai conseguir atravessar as coisas que estão por vir. Porque eu acho que cada um de nós que conhecemos ao menos um pouco do Senhor, a gente tem que ter o entendimento de que estas coisas todas estão acontecendo porque Deus está chamando a atenção do povo em geral. Certa feita um pastor falou assim: a água do rio, ela foi feita para correr no leito do rio. Quando ela sai para fora, é porque Deus está querendo falar. E ela saiu para fora mesmo, de uma forma monstruosa, em muitos lugares do nosso país. Deus está chamando a atenção. A gente não pode continuar no descaso espiritual. A gente tem que tomar uma postura diferente. Uma postura diferente. Lucas 9:62, capítulo 9, versículo 62, ele diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Lançar mão do arado, é claro, ninguém que aceita o Senhor como seu Salvador e fica olhando para trás, a se lembrar das coisas que faziam parte da sua vida, a se alegrar com aquelas coisas, não é digno do reino de Deus. Isso é um alerta muito sério. A gente tem que olhar para o Senhor e tem que caminhar na direção do Senhor, sem olhar para nenhum dos lados, sem hesitar, sem pensar se está valendo a pena ou se não está valendo a pena. Porque se você olhar para o aqui e agora, certamente você vai pensar que não vale a pena abrir mão de todas as coisas que faziam parte da tua vida para você abraçar alguma coisa que você não tem nem a certeza daquilo. Se você continua nesta hesitação, nessa dificuldade, você não está apto para adentrar o reino de Deus. A sua preocupação tem que estar na vontade de Deus. O que é que Deus realmente quer de mim? Quais são os moldes de vida que o Senhor tem para mim? A mulher de Ló, por exemplo, ela olhou para trás. Deus mandou os seus anjos lá na casa de Ló e mostrou ali a imundície de vida que eles estavam levando. E o anjo falou: não olhe para trás.
Mas ela olhou, por certo, ela amava aquela situação. As coisas do mundo cativam mesmo a gente. Cativam. Mas a gente tem que aprender a olhar para aquele alvo estabelecido por Deus. Para que a gente não hesite no nosso caminhar. Jeremias 17:10 tem um alerta também muito importante. Diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja bem que a palavra, desde tempos muito antigos, ela tem uma preocupação para com o nosso viver, para com o viver do homem. Porque a palavra diz assim: é desejo de Deus que toda a alma venha ao conhecimento do Senhor Jesus e seja salvo. Esse é o princípio. Esta é a máxima do Senhor. Quando Ele formou o homem, Ele tinha por objetivo ter uma grande equipe ali junto com Ele. E agora Ele vê vidas em profusão, saindo do seu caminho, saindo da sua vontade. E Ele toma como necessário estar realmente nessa postura para com os seus filhos. Eu sondo os corações para dar segundo o fruto das suas obras. Ele conhece. Se nós temos tido esse interesse, Ele conhece se nós temos tido essa disposição para nos abençoar ou para ficar preocupado conosco. E nós não podemos achar que de alguma maneira vamos conseguir enganar ao Senhor naquele dia. Eu acho que o texto bíblico que mais me impressiona é aquele texto em que o Senhor Jesus fala assim: naquele dia muitos virão a mim e me dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eram crentes, pessoas cristãs, pessoas que tinham conhecimento de Deus, pessoas que tinham já sido abençoadas por Deus. E de repente eles ouvem aquela frase do Senhor: para trás de mim, porque eu não vos conheço. Essa passagem da Bíblia para mim é a mais terrível, porque mostra uma realidade, que a vida do homem é mesmo uma coisa, não dá para explicar. A gente precisa sair da mesmice. A gente não pode achar que caminhando de qualquer jeito, com um pé em cada canoa, um pezinho no mundo, um pezinho para o Senhor, a gente não pode imaginar
que isso vá ser uma coisa boa para nós. Se nós nos preocuparmos com essa mudança, vai ser bom para nós. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tudo aquilo que eu falei é uma coisa difícil. E ela se torna ainda mais difícil, porque a luta maior que nós temos que enfrentar é com nós mesmos, com a nossa vontade. Nós temos que vencer essa dificuldade, esse comodismo que está na nossa vida. Nós temos que parar de achar que tanto faz eu fazer assim ou fazer assado. Nós temos que nos preocupar realmente em agradar ao Senhor, a ter uma vida agradável ao Senhor, a buscar realmente andar pelo caminho do Senhor. É muito difícil, porque em nós, na nossa natureza, existe uma força que combate dentro de nós. A força espiritual que quer que a gente caminhe segundo a vontade de Deus. E a nossa própria força carnal, a nossa natureza, que busca fazer a sua própria vontade. E a vontade que existe no coração do homem, ela também é muito terrível. Logo em seguida, Paulo falou, ainda lá em Gálatas 5, 19 a 21, e ele falou assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Aí, quando a gente confronta esta palavra com aquela palavra que o Senhor Jesus falou, muitos virão a mim e me dirão: Senhor, mas não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. E eu lhes direi: não conheço. O duro não é você perder as coisas deste mundo. Isso não é o duro. Você perder as coisas deste mundo para participar de coisas boas assim, como essas que estão relatadas na palavra. O duro é você perder as coisas deste mundo e você perder também a sua salvação. Porque estas coisas aqui, elas indicam que a tua condição espiritual, ela está balançando. Ela está precisando de reajustes.
Ela está precisando de uma palavra muito importante que tem que estar na tua vida, tem que estar no teu coração: arrependimento. O conhecimento, o sentimento de que você de alguma maneira deixou de cumprir a vontade de Deus, de que de alguma maneira você se entregou às coisas da carne. E você então precisa ter esse sentimento e arrepender-se e buscar um novo entrosamento com o Senhor. Este primeiro dia do ano deste 2022, ele tem que servir para cada um de nós de um alerta. Como foi que eu atravessei o ano passado? Espiritualmente falando. Se eu reclamei muito, será que eu reclamei muito por causa da pandemia? Será que eu reclamei um pouquinho pela falta de dinheiro? Será que eu reclamei um pouquinho da insegurança? De alguma maneira eu reclamei, Senhor, porque o fruto do Espírito não dá lado para reclamações. Se a gente analisar cada um dos aspectos de cada gomo do Espírito, do fruto do Espírito, a gente vai ver que ele preenche todas essas necessidades. Se a gente tiver um comprometimento espiritual, a gente vai ver que eu não devo mesmo ficar reclamando. Parece uma coisa tola, boba, mas na verdade ela pode complicar a nossa vida. Então é preciso mesmo que a gente seja fortalecido nisso. Que a gente busque caminhar de acordo com a vontade perfeita do Senhor Deus. Ele nos deu todas as condições necessárias para que a gente caminhe. Ele nos deu todas as condições necessárias para que a gente caminhe pelo caminho dele. Não olhando para cá, nem olhando para cá, olhando para Jesus. É a recomendação da palavra. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele tem que ser o nosso guia. E a gente não pode vacilar, deixando de lado o nosso Deus Salvador. É uma postura que nós vamos ter que tomar, como se fora uma volta para o Senhor, neste primeiro domingo. Aquelas coisas que porventura fizemos no decorrer do ano que passou, a gente tem que buscar, que foram coisas erradas, a gente tem que buscar evitá-las, para que a gente continue no caminho do Senhor. É um posicionamento novo que Ele está nos propondo. Por quê? Essa pandemia já poderia ter acabado, mas não acabou. Por que que não acabou? Porque o Senhor Deus continua falando, e o seu povo continua não ouvindo. E Deus quer que todos nós estejamos diante dele naquele dia. Deus quer que nós nos mantenhamos fiéis e firmes nas suas promessas. Um dos gomos do Espírito fala a respeito
a nossa confiança em Deus. Deus falou, então não me importa o que qualquer outra pessoa falar. A palavra de Deus é uma só e ela não muda. Isso é a confiança que nós temos que ter em Deus. É um fruto, é um gomo do fruto do Espírito. Aquela confiança que fez com que centenas ou milhares de heróis do passado vencessem batalhas, vencessem crueldades, vencessem a morte, vencessem as ameaças, vencessem tudo aquilo que se punha diante deles, e eles foram vencedores. E nós precisamos ser vencedores. Eu pus aqui como título da palavra: a luta não acabou. Não está nada voltando ao normal. Deus quer que nós voltemos ao normal com Ele. É isso que Deus está querendo da vida de cada um de nós. A gente falou das dificuldades. A gente falou daquilo que Deus tem esperado da vida de cada um de nós. Mas Deus não joga a responsabilidade e sai de lado. Ele está caminhando junto com a gente. E Ele tem proposto, eu anotei aqui, 3 coisas que a gente observe, porque não adianta eu ficar, ó Senhor, derrama sobre mim o fruto do Espírito, para que eu possa mudar de vida. Ó Senhor, transforma a minha vida. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ó Senhor, ó Senhor. Não adianta isso. O Senhor quer que nós tomemos atitudes que nos façam vencer essas etapas difíceis da vida. E eu selecionei 3, das quais vou falar rapidamente. 3 coisas que eu creio são fundamentais para nós alcançarmos isso. Porque são coisas que a gente sabe que elas são dadas por Deus para nós. Isso é verdade. Mas as coisas de Deus, elas não são jogadas assim ao léu, cair na cabeça de quem cair, então ele foi agraciado. Não é isso. Deus espera que a gente tome atitudes saudáveis para que possamos alcançar e viver estas coisas tão necessárias para nós. E a primeira coisa que precisa haver no coração de cada um de nós é o amor pela casa do Senhor. É o amor pela casa do Senhor. Isso aqui representa a convocação de Deus para o seu povo. Eu lembro que uma vez eu falei aqui um texto que está, acho que é em Deuteronômio, e o Senhor falou:
ajunta-me este povo, e eu lhes falarei. Ajunta-me este povo, e eu lhes falarei. E mostrarei a eles a minha vontade. Eu não vou saber recitar o texto de cor, mas é isso aí. Ajunta-me este povo, e eu falarei com eles, e eles saberão qual é a minha vontade. Basicamente é isso. Isso significa que quando o Senhor nos chama para uma reunião com Ele, Ele quer que nós abramos mão de tudo, para acudir à sua convocação. O nosso amor à igreja não deve ser isto que agora nós estamos vivendo. Isso é o coroamento do nosso amor pela igreja. Mas o nosso amor pela igreja, ele deve começar em nos dispormos a abrir mão de todas as demais coisas que estiverem diante de nós, para estarmos na casa de Deus, no dia que Ele marcou como convocação. Aí começa o nosso amor pela casa de Deus. É eu ter responsabilidade com a casa de Deus, ter responsabilidade com a minha vida espiritual, ter responsabilidade com a vida espiritual de cada um dos meus irmãos. Porque quando a casa de Deus está unida, a presença do Senhor é marcante, a presença do Senhor é realmente edificante, é viva, é poderosa. E você pode não imaginar isso, mas quando você, por qualquer motivo, você se ausenta da igreja, você está prejudicando a casa do Senhor, você está prejudicando a vida de cada um dos seus irmãos, porque a palavra diz: Deus opera a unidade através da unidade. E a unidade da casa de Deus, ela tem que ser buscada com responsabilidade por cada um de nós. O texto que eu marquei aqui diz assim, Efésios 4, de 14 a 16, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O texto não deixa dúvidas, é responsabilidade nossa. Não é tempo de voltar às mesmices. Não é tempo de deixarmos a casa de Deus. Não é tempo. As pessoas, muitas, não têm tido entendimento do que significa o corpo de Cristo como igreja,
do Senhor. Tem muita gente que acha, cara, se eu já vou no domingo, para que ir na reunião de oração? Para que ir no estudo bíblico? Já não está bom eu ir no domingo? Que mais que esse pastor está querendo? Tem gente que fala assim. Eu já ouvi mais de uma pessoa falando isso. Já não está bom ir no domingo? Já não está bom? Dá uma impressão assim de um desprezo. Não quer o que eu posso te dar, então não posso te dar nada. Amor pela casa de Deus, ela implica numa mudança mesmo de comportamento. Nós temos que ter zelo. Zelo por esta casa. Se você olhar ou pensar que você, vindo à igreja, você estará sendo abençoado, isso também é certo. Não posso negar. Mas é de uma certa limitação. Você imaginar que eu estou indo na igreja, então eu vou ser abençoado. Mas não é isso que Deus quer. Como todo. Se você pensar, eu vou à igreja, porque eu estando lá, eu vou colaborar para que Deus possa se derramar, para que Deus possa ver a unidade do corpo, para que Deus possa ver a alegria dos corações, e Deus abençoe a cada uma das pessoas que estiverem lá, porque a minha presença foi importante. Então você vai se sentir muito mais importante e vai ver muito mais claro a necessidade que você tem de se manter fiel à igreja. É muito grande aquilo tudo que envolve a nossa vida de comunhão com o Senhor em igreja. Eu já contei várias vezes as minhas experiências com pessoas que porque queriam ir na minha casa no domingo. E eu fui cerceando cada uma delas. Fui cortando as asinhas. E hoje a gente não recebe visita de domingo. E quando recebe, já sabe que na hora do culto, eu não estarei mais lá, estarei cá. A gente tem que aprender a nossa vida de igreja assim. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso passear, eu preciso curtir um pouco a vida, afinal de contas, trabalho tanto, acho que eu mereço fazer alguma coisa desse tipo. Eu acho que se a gente tiver um pensamento desse, a gente já está sendo derrotado no início de toda a coisa. Então, comprometimento com a igreja é fundamental. Você não percebe, mas à medida que você for se dando a isso, você vai recebendo mudanças da parte do Senhor. E de repente você vai ver que você já não gosta mais de faltar à igreja. Aí então já terá se cumprido a vontade do Senhor. Já estamos acabando. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Voltamos à mesma tecla. É claro que é válido, foi falado pelo Senhor sobre a nossa vida de oração, lá no meu particular, lá no meu quarto, orar a Deus em secreto, e Ele que vê em secreto, Ele vai me abençoar. Isso aí também é muito bom, corretíssimo. Mas quando nós podemos nos reunir junto com os irmãos e ali nós clamarmos uns pelos outros, que é o mandamento da palavra, quando nós nos dedicarmos a essa busca pela intimidade do Senhor na nossa vida, a gente vai ver que aquele momento de oração que passamos diante do Senhor, ele é um momento por demais importante, por demais importante. O momento de oração é o momento maior, de uma intimidade profunda com Deus. Nós precisamos abrir mão também de outras coisas para termos o nosso momento de oração. É uma coisa importante que vai nos ajudar muito na questão do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele virá sobre nós automaticamente. Mas à medida que nós o procurarmos, e em oração é um momento muito próprio para a gente procurar tudo isso. Nós precisamos ter uma vida agradável a Deus. E também o estudo bíblico. Devemos nos dedicar a cultuar ao Senhor Deus, estudando a sua palavra. Nós não podemos deixar de lado esta necessária função que o Senhor colocou para nós. É obrigação de cada um de nós conhecer a palavra. É obrigação. É obrigação conhecer a palavra, abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ir fundo mesmo nessas coisas. E a gente pode muito bem ser ajudado de uma forma muito grande também, pelo estudo da palavra, pela participação no estudo da palavra de Deus, no estudo bíblico. Porque aí junta, como se diz, a fome com a vontade de comer. Você precisa entender que é necessário você estudar a Bíblia. E você precisa entender o que a Bíblia diz. Porque tem pessoas que leem a Bíblia e não entendem o que é que está escrito ali, por que está escrito daquela maneira. Aí então, veja a providência de Deus. A nossa casa IEGA, ela proporciona estudo bíblico. Pessoas que foram capacitadas por Deus para explicar um pouco daquilo que está aqui. Então, veja bem, nós precisamos de tudo isso. Nós participarmos do estudo bíblico, a gente vai aprender, a gente vai contribuir com a unidade da casa de Deus, a gente vai se alegrar com a presença dos irmãos, enfim, vai ser tudo bom. Mas eu estou falando isso e no meu coração tem uma certa tristeza. Porque no ano de 2021,
eu fico sempre olhando lá na telinha as carinhas que aparecem lá nos quadrinhos. E eu fico contando, assim como eu faço aqui na igreja, que eu fico olhando os irmãos que vão entrando, e daí eu fico pensando, o fulano ainda não chegou. Senhor, não permita que ele não venha à tua casa hoje. Traga ele. E lá, eu faço a mesma coisa. Eu olho e vejo, está faltando fulano, está faltando ciclano. Será que eles vão aparecer? Será que não vão? E geralmente não aparecem. O que eu estou querendo dizer é obrigação da igreja do Senhor promover estudo bíblico. É obrigação. Agora, a responsabilidade por participar do estudo bíblico é de cada um. É de cada um. Então veja, são 3 aspectos. Naturalmente, poderíamos citar mais algumas coisas. Mas eu quero chamar a atenção da igreja. No ano que passou, nós tivemos muitas faltas, tanto nas reuniões de domingo, como nas reuniões de segunda-feira, como nas reuniões de terça e de quinta-feira, que são os estudos bíblicos. Muitas pessoas não foram regulares. E daí a gente fica imaginando, está acudindo a qualquer outra coisa e está deixando de lado a casa de Deus, aquilo que Deus preparou. Então veja, eu quis dar a essa palavra um sentido de alerta para cada um de nós. Vocês não achem que eu estou exagerando? Porque tem pessoas que participavam conosco antes da pandemia e que nunca mais apareceram aqui. Na segunda-feira nós viemos porque a Karen e a Mary, cunhada e sobrinha da Pata, deram carona para nós. E no caminho, nós ficamos sabendo que a igreja em que a Karen frequenta, 120 pessoas não vão mais à igreja. Voltaram para o mundo. Aqui a nossa igreja é menor, mas temos algumas pessoas que ainda não apareceram aqui. Então, o alerta é nesse sentido. Se você não se convencer da necessidade de Deus na tua vida, e você não procurar por esse Deus na tua vida da maneira como Ele quer, e não da maneira como nós achamos que pode ser. Porque o Senhor Jesus falou assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Está aqui na palavra os mandamentos do Senhor. E aqui na palavra recomenda que sejamos fiéis ao corpo. Aqui na palavra recomenda que sejamos vidas de oração. Aqui na palavra recomenda que eu tenho que conhecer a palavra de Deus, porque são estas coisas
que vão dar força para que a gente atravesse o turbilhão e saia lá do outro lado de pé, firme com o Senhor, porque não vai adiantar naquele dia chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, mas o Senhor viu quanta dificuldade, oh Senhor, eu teria que atravessar o rio a nado para ir na tua igreja, ah Senhor, tenha misericórdia. Para trás de mim, dirá o Senhor. Não queira passar por essa experiência. Eu acho que será a coisa mais terrível que alguém jamais poderá sentir. O desprezo do Senhor. Não queira isso para a tua vida. Não queira isso. A luta está aí. Está exigindo de nós um esforço sobrenatural. Mas nós temos a mão de Deus segurando na nossa mão. Se eu não encolher a minha mão, eu vou vencer. E você também. Para terminar, veja só que texto bonito que eu achei. 2 textos. Primeiro, Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Não é maravilhoso? A intimidade do Senhor tem outras versões que falam: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E o outro texto está em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 7. Veja só que beleza. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Sendo os caminhos do homem agradáveis a Deus, até a seus inimigos, aos inimigos do homem, Deus fará com que tenham paz com Ele. Você não será aviltado no seu trabalho, na escola, no lugar onde você estiver, porque o Senhor estará te amparando e dará paz na tua vida. Haverá paz na tua vida. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor amado, por este momento, pela Tua palavra. Quero agradecer a Ti, Senhor amado, pela Tua ajuda. Quero agradecer a Ti, Senhor amado, por tudo o que o Senhor já fez. E peço, Senhor amado, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor continue falando em cada coração. Ajuda-nos, ó Pai, para que não nos esqueçamos disso tudo, ó Pai, e que a gente busque viver uma vida mais agradável a Ti, mais confiante em Ti, com mais fé em Ti, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor Ricardo para a ceia, eu acho que pus o David numa fogueira. Eu pedi para ele quero que, se a gente puder cantar um cântico. Eu pensei assim, eu vou falar lá
E eu vou pôr o David numa fogueira. Mas eles são uma equipe muito boa. Eles vão se virar. Então, quando a gente cantar esse cântico, quero voltar. Eu quero que cada um pense nas palavras do cântico. Pense em como foi o seu ano de 2021. Se você valorizou realmente o Senhor na tua vida. E você cante então assim, com sentimento de saudade mesmo do Senhor, um sentimento de reconhecimento. E você cante e abra o seu coração para o Senhor. Não cante automaticamente. É uma letra, uma música bonita. Mas eu quero pedir a vocês que cantem mesmo sentindo isso. Eu quero, Senhor, voltar para o teu convívio. Amém?